Você já se perguntou o que acontece com aqueles espíritos que, mesmo após a morte, se recusam a evoluir? Existe um limite para a paciência divina? Para onde vão aqueles que nem mesmo o umbral consegue regenerar? Quando falamos em vida após a morte, muitas imagens vêm à mente: luz, paz, reencontros. Mas a realidade espiritual é vasta e complexa, e nem todos os espíritos, ao desencarnarem, ascendem automaticamente para planos superiores. Existe uma região intermediária, o umbral, uma zona espiritual de vibração densa, ligada aos sentimentos e pensamentos que os espíritos ainda carregam. O umbral não é um local de punição divina, tampouco um inferno eterno. É um estado vibratório, uma faixa energética formada pelas próprias emanações mentais de espíritos ainda presos à matéria, ao egoísmo, ao ódio, aos vícios e à ilusão. Esse ambiente se estende desde as camadas mais próximas da crosta terrestre até regiões mais profundas e sombrias. Ali permanecem espíritos que ainda não conseguiram se libertar dos laços que os prendem ao mundo físico e às suas próprias culpas. Esses espíritos, ao desencarnarem, naturalmente se sintonizam com o ambiente compatível com seu estado interior. O umbral funciona como um processo educativo e depurador. Não há condenação, mas sim a oportunidade de confrontar-se com os próprios erros, sofrimentos e limitações. É como um espelho da alma. Tudo o que o espírito construiu em seu íntimo se reflete nas condições que experimenta ali. Quanto mais endurecido, mais denso e doloroso o ambiente em que se encontrará. Existem regiões do umbral onde pairam espíritos solitários e confusos, outras onde se reúnem em bandos, formando verdadeiras colônias sombrias, até cidades organizadas sob lideranças inferiores. Mas há um ponto fundamental: o umbral é sempre um estado temporário. Por mais longo que seja o sofrimento, ele visa o progresso e a regeneração. Muitos espíritos, tocados pelo arrependimento e pelo desejo sincero de se transformar, são resgatados e preparados para novas oportunidades de evolução. No entanto, há casos em que nem o tempo no umbral consegue quebrar as barreiras da resistência moral. Há espíritos que, mesmo após séculos no umbral, persistem no mal, rejeitam sistematicamente todas as oportunidades de arrependimento, repetem os mesmos padrões de ódio, orgulho, dominação e egoísmo. Não aceitam a luz, não aceitam o auxílio, muitas vezes, tornam-se lideranças das trevas, organizando falanges que atuam contra o progresso espiritual da humanidade. Esses casos extremos representam o que os espíritos superiores descreveram como endurecidos no mal, almas que, por livre escolha, optaram por se afastar das leis divinas de amor, justiça e caridade. Mas é importante entender: Deus é infinitamente paciente. Antes que um espírito chegue à condição de exílio, ele recebe inúmeras chances, reencarnações expiatórias, oportunidades educativas, orientações no mundo espiritual, convites incessantes ao bem. O problema surge quando, após centenas ou milhares de anos e múltiplas experiências, o espírito continua recusando-se a evoluir. Nesse ponto, ele se torna um risco para o equilíbrio do próprio planeta. Sua influência negativa atrasa a evolução coletiva e contamina ambientes e sociedades. É nesse momento que se cumpre a famosa metáfora do Evangelho, a separação do joio e do trigo. Conforme o planeta evolui, como acontece agora com a Terra em transição para um mundo de regeneração, é necessário separar aqueles que vibram no bem daqueles que insistem nas sombras. Não se trata de punição ou vingança divina, mas de uma lei natural de sintonia. Mundos em regeneração não comportam mais espíritos que vibram no mal. Esses espíritos, portanto, são conduzidos para mundos compatíveis com seu estado moral, mundos primitivos onde terão novas oportunidades de aprendizado, de forma mais básica e direta. Este é o chamado exílio planetário, e é exatamente o que ocorre com os espíritos que são exilados do umbral. Um desses mundos tem sido apontado como o principal destino desses exilados da Terra, Quiron. Segundo informações trazidas por espíritos superiores, Quiron é um planeta designado para receber parte dos espíritos exilados da Terra nesta fase de transição planetária. Trata-se de um mundo primitivo, em estágio evolutivo muito atrasado em comparação com a Terra atual. Embora fisicamente semelhante, com atmosfera, oceanos, florestas e fauna, sua civilização se encontra em um nível equivalente à nossa Idade da Pedra. Os habitantes de Quiron vivem em cavernas, organizados em tribos nômades. Conhecem apenas técnicas rudimentares, como o uso do fogo e ferramentas simples.
A luta pela sobrevivência é constante. Enfrentam predadores, intempéries, fome e doenças. Não há medicina, não há ciência, não há estrutura social complexa. E é nesse cenário que os espíritos exilados do umbral reencarnam. Por quê? Porque o ambiente primitivo de Quiron serve como um tratamento de choque evolutivo. Espíritos que se acostumaram a manipular, dominar e explorar em civilizações avançadas são agora colocados em um contexto de extrema simplicidade, onde precisam reaprender as lições mais básicas da convivência humana: respeito, humildade, cooperação, sobrevivência em grupo. Aqui não há mais máscaras. Sem riquezas, sem títulos, sem poder religioso ou político, o espírito se vê obrigado a depender dos outros para sobreviver e a enfrentar diretamente as consequências de seus próprios instintos. Imagine um espírito que há mais de 2000 anos começou sua jornada de queda moral. Em sua primeira encarnação marcante, foi um soldado romano violento, participando de perseguições e guerras brutais. Movido pelo orgulho e pela sede de poder, cometeu inúmeros abusos e atrocidades. Reencarnado depois como fariseu fanático, usou a religião como instrumento de intolerância, perseguindo seguidores de Jesus e propagando o ódio em nome da fé. Séculos mais tarde, voltou como um cruzado medieval, novamente mergulhado em fanatismo religioso, guerreando e saqueando sob a bandeira da cruz. Após sucessivas encarnações, já no século XX, viveu como um administrador corrupto, enriquecendo às custas do sofrimento alheio. E em sua última existência, já nos dias atuais, reencarnou como um líder religioso perverso, manipulando e explorando seus seguidores em benefício próprio. Entre cada vida, ao desencarnar, esse espírito foi atraído ao umbral, onde poderia ter refletido e escolhido o caminho da regeneração. Mas, vez após vez, rejeitou o auxílio dos mentores e se manteve preso ao orgulho e ao desejo de dominação. Com o passar dos séculos, seu campo vibratório se tornou tão denso e negativo que nem mesmo o umbral da Terra poderia mais retê-lo sem afetar a transição planetária em curso. A persistência no mal fez com que ele fosse identificado como um espírito incompatível com a nova Terra regenerada. Neste ponto, entra a justiça misericordiosa de Deus. Para impedir que continue causando mal e para lhe oferecer um ambiente compatível com seu nível evolutivo, esse espírito é direcionado ao exílio em um mundo primitivo como Quiron. Antes da migração definitiva, passa por um período de preparação no plano espiritual. É informado de sua nova condição, recebe orientações básicas, muitas vezes sem plena consciência, pois seu estado moral ainda é muito primitivo. Então, finalmente, renasce em Quiron, um ambiente rude onde precisa lutar pela própria sobrevivência, desenvolver a inteligência prática, pouco a pouco, aprender lições de humildade e cooperação. Cada encarnação em Quiron é uma oportunidade de aprendizado e expiação. É um ambiente severo, mas profundamente educativo. O sofrimento e as limitações forçam o espírito a refletir, a despertar para virtudes que antes desprezava. Ali não há atalhos. Cada conquista é fruto de esforço. Cada falha é enfrentada diretamente. Não existem instituições para manipular, nem riquezas para corromper. A convivência tribal obriga o espírito a abandonar antigas máscaras e a desenvolver virtudes básicas. Esse ciclo se repete por milênios. A cada nova vida, o espírito tem a chance de se aprimorar. Aos poucos, suas tendências negativas se atenuam, até que um dia, ao demonstrar verdadeiro progresso moral, poderá ser considerado apto a reencarnar em mundos mais avançados. Esse é o caminho da redenção após o exílio. Não é uma jornada fácil, mas é uma demonstração clara de que, mesmo diante das quedas mais profundas, ninguém está condenado eternamente. A justiça divina sempre abre portas para a regeneração. O exílio espiritual não é movido por vingança divina nem por uma condenação sem fim. Ele, antes de tudo, uma expressão da justiça unida à misericórdia. Deus, em sua sabedoria infinita, não abandona nenhum de seus filhos. Mesmo os espíritos mais endurecidos no mal continuam sendo amados e amparados. Mas quando suas ações colocam em risco o equilíbrio de um planeta em transição, é necessário afastá-los temporariamente para preservar o bem coletivo e oferecer a eles novas condições de aprendizado. O exílio em um mundo primitivo como Quiron serve como um tratamento profundo da alma. Para um espírito que por séculos abusou do poder, da religião, da inteligência, sem desenvolver o amor, a compaixão e o respeito ao próximo,
as experiências em uma civilização avançada não estavam mais surtindo efeito. Nessas condições, é necessário que ele recomece do início, em um ambiente simples onde valores básicos da convivência humana sejam reaprendidos desde as primeiras necessidades: a fome, o frio, o medo, a necessidade de ajuda mútua. Além disso, o exílio é temporário. Não existe um prazo fixo, mas há uma certeza: assim que o espírito demonstrar sincera transformação moral, ele poderá ascender novamente a mundos mais evoluídos. Isso significa que, ao longo de milênios e de inúmeras encarnações em Quiron, cada pequeno avanço, cada gesto de solidariedade, cada escolha pelo bem conta como um passo em direção à regeneração. Ninguém está condenado eternamente. Deus oferece sempre novas chances, e mesmo aqueles que hoje se encontram em mundos como Quiron um dia retornarão, mais humildes e mais preparados para continuar sua evolução em planos mais elevados. Portanto, o exílio não é um fim, mas um recomeço, uma oportunidade dolorosa, sim, mas profundamente necessária e restauradora. E para nós, que aqui estamos, surge a pergunta natural: será que eu, ou qualquer um de nós, poderia um dia correr o risco de um exílio espiritual? A resposta é consoladora: não estamos predestinados ao exílio. O caminho que leva a isso é sempre resultado de escolhas persistentes no mal ao longo de muitas e muitas vidas. Deus oferece constantemente oportunidades de regeneração. Cada existência, cada desafio, cada dor, cada relacionamento difícil é um convite à transformação interior. A principal lição é: o momento de mudar é agora. Não precisamos esperar milênios de sofrimento ou cair em estados profundos de desequilíbrio espiritual para iniciar nossa reforma íntima. A própria transição planetária que estamos vivendo, com a Terra caminhando para se tornar um mundo de regeneração, nos chama a isso. Apenas espíritos comprometidos com o bem, com a fraternidade e com a justiça terão afinidade para reencarnar no futuro próximo deste planeta. Como podemos então evitar o exílio e garantir nossa sintonia com a nova Terra? A resposta está em atitudes simples, mas profundamente transformadoras. Cultivar o amor e a caridade no dia a dia. Pequenos gestos de bondade constroem grandes méritos espirituais. Praticar o perdão, libertando-nos de sentimentos de ódio e desejo de vingança. Domar o orgulho e o egoísmo, buscando sempre a humildade e o respeito pelo próximo. Estudar e compreender as leis divinas. Fortalecendo nossa fé e nosso compromisso com o bem. Vigiar nossos pensamentos e emoções, pois o que cultivamos em nosso íntimo molda nosso futuro espiritual. Reconhecesse o verdadeiro progresso espiritual pela transformação moral e pelos esforços que empregamos em domar nossas más inclinações. Este é o caminho seguro, o esforço sincero pela reforma íntima. Não importa o que fomos no passado, o que importa é o que escolhemos ser a partir de agora. Assim, podemos caminhar com confiança rumo ao futuro, sabendo que estamos contribuindo para a elevação da humanidade e garantindo para nós mesmos um lugar entre os que vibram no amor e na luz. A justiça divina é perfeita, mas sempre temperada pela misericórdia. Mesmo os espíritos mais endurecidos um dia encontrarão a luz, porque o amor de Deus não desiste de nenhum de seus filhos. E nós, que aqui estamos, temos a bênção da consciência e da liberdade de escolha. Podemos optar, hoje mesmo, por sermos agentes da regeneração, contribuindo para um planeta mais justo, fraterno e luminoso. A reflexão que fica é: o que você escolhe plantar em seu coração e em suas ações a partir de agora? Essa escolha fará toda a diferença em seu futuro espiritual. Que possamos todos trilhar o caminho da luz, da transformação e da verdadeira regeneração.